A paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos trabalhar a lição de número 10, que tem como tema direitos civis, morais e espirituais. O objetivo geral da lição é conscientizar que o crente tem deveres civis, morais e espirituais para com a sociedade na qual está inserida. A lição está dividida em 3 temas, Vai falar no primeiro tópico deveres civis, no segundo deveres morais e no terceiro deveres espirituais. O tópico 1 fala dos deveres civis e no primeiro subtópico fala sobre a natureza do Estado, ou seja, a essência, a razão do Estado existir. É interessante observarmos que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele vivia sob o domínio de um imperador cruel e ditador, mas ele simplesmente enviou instruções inspiradas sobre o dever do cristão perante os governantes do seu tempo, e que serve como princípio para cada um de nós. O princípio, a razão do Estado existir, é o próprio Deus, porque não há potestade que não venha de Deus, é o que Paulo vai falar. Potestade aqui é melhor traduzido como autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então a razão maior de existir é o próprio Deus. Mas alguns podem questionar, mas irmão, aqueles governantes perversos e maus, corruptos, não foi Deus não. Será que Deus está aprovando as injustiças, a imoralidade que caracterizam muitos desses governos atuais? Veja o que está escrito lá em Daniel capítulo 4, do versículo 17 ao 25 ali, Uma parte ali, 17 e o 25 diz assim, o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Será tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho dos céus, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Esse texto aqui fala da prepotência, arrogância de Nabucodonosor, que achou-se que era o cara, e não reconheceu Deus. Então Deus vai fazer com que ele passe ali um período como um animal, até que ele venha reconhecer que toda autoridade é dada por Deus. Não há governante que chega ao comando sem a permissão de Deus. Agora, é claro que Deus jamais vai aprovar as iniquidades e as corrupções desses governos. Jamais. Porém, pela sua soberania, Deus usa tais governantes para cumprir seus propósitos soberanos. Veja o que está escrito. Então lhe disse Pilatos, a mim não me falas? Não sabes que tenho autoridade para crucificar-te? E que tenho autoridade para soltar-te? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se não te fosse dada de cima. Portanto, que a ti me entregou, maior pecado tem. Essas são as palavras de Jesus. Por esse motivo, nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, porque foi Deus que a constituiu. Toda alma esteja sujeita às potestades, às autoridades superiores. É a recomendação de Paulo para cada um de nós. Paulo vai exortar os cristãos a se submeter às autoridades.
O termo usado é Rup-Reshol, né? Submeter-se, está sujeito às autoridades superiores. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca. 1 Pedro 2 e 3 também vai falar sobre isso. Agora é bom entendermos que o termo aqui usado, submeter-se às autoridades, é o mesmo usado da submissão da mulher para com o homem, para com o marido, do filho para com o pai, do servo para com o patrão. É o mesmo termo usado aí no texto bíblico. Do ponto de vista dos deveres civis, a submissão tem um propósito específico, conforme o segundo subtópico da lição, o propósito do Estado. O propósito é estabelecer a ordem e o bem-estar dos cidadãos. Onde não existe lei, acaba virando uma anarquia, uma desordem. E como é que uma pessoa se submete às autoridades? Obedecendo às leis do país. Aqui é o princípio da legalidade, ou seja, tudo quanto você fizer deve estar de acordo com as leis impostas pelas autoridades superiores do país. Se você tem um negócio, ele deve estar pautado segundo as leis. As escrituras inspiradas ensinam que tudo, sim tudo, o que fazemos deve fazer legalmente. Se negociamos, devemos negociar dentro dos limites da lei. Se protestamos, devemos protestar dentro dos limites da lei. Se manejamos um veículo, dirigimos, temos que fazê-lo de acordo com os limites da lei. Então, tal é a vontade de Deus. Todas as pessoas submetam-se às autoridades superiores através das leis criadas. Parece óbvio, mas quantos compram e vendem CDs piratas? Quantos pagam troco ao guarda de trânsito? Quantos furam fila? Quantos estacionam em locais proibidos? Quantos ganham sem trabalhar? Submeter-se é andar segundo o que? As leis. Nós devemos obedecer à lei, mesmo quando implica dificuldades pessoais para nós. Na Constituição Federal, no artigo 5º, né, primeiro capítulo do artigo 5º, nós temos lá deveres dos cidadãos, né? Então, direitos e obrigações lá do cidadão. Mas quando algum mandamento civil, alguma lei, nos manda fazer algo que não esteja de acordo com os ensinos e as normas da Bíblia, nós devemos obedecer? Uma vez que nós devemos se submeter às autoridades? Então veja só, aí o cristão tem o dever, não somente o direito, mas o dever de recusar tal ordem e fazer o que Deus nos manda. Neste caso aí o cristão tem dever, não somente o direito, mas o dever de recusar tal ordem e fazer o que Deus nos manda em sua palavra, em vez de obedecer a homens. Lá em Atos 5, 28 e 29, nós encontramos um exemplo claro disto, onde lemos: não vos mandamos estritamente que não ensinasse esse nome? E agora encheste Jerusalém da vossa doutrina e queres lançar sobre nós o sangue deste homem? Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Observe que a lei, neste caso, é a lei maior, é a lei de Deus. A obediência a uma ordem de alguma autoridade governamental não é desculpa para cometermos transgressões diante de Deus. O cristão deve ser guiado pela lei de Deus primeiro e depois pela lei dos homens. É o caso lá de Êxodo, capítulo 1, versículo 17, onde Faraó tinha dado uma ordem às parteiras para matar todos os judeus que nascessem ali, não é? Mas ela, no temor de Deus, na orientação de Deus, ela não faz isso.
Daniel 3 também, no capítulo 3 de Daniel, onde Daniel ali, o rei cria uma lei onde todos deveriam se prostrar diante da estátua. Mas Daniel, evidentemente, seguiu a lei de Deus, não é, o princípio de Deus, e contrariou ali a lei dos homens. Assim que nenhum de vós padeça como homicida. Você não pode padecer como homicida. Você não pode padecer ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4, 15 e 16 vai falar sobre isso. Se não lhe exige algo que o leve ao pecado pessoal, o Filho de Deus tem que seguir o mandamento divino, que é submeter-se toda a pessoa às autoridades superiores. O fato de que um governo, governante ou uma lei seja injusta, não justifica que o cristão seja desobediente. O motivo desse respeito e esta obediência às leis e às autoridades terrenas, nós já vimos, é que não há autoridade senão da parte de Deus. E as que há por Deus foram o quê? Estabelecidas. Então, por isso que nós devemos obedecer às leis instituídas no nosso país. A igreja e o Estado é o outro subtópico. Neste tópico tem algo muito importante, que é o fato do cristão obedecer não por causa da lei apenas, mas por uma consciência cristã de que esta é a vontade de Deus, né? Então já vimos que importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando houver conflito, devemos obedecer a Deus, mesmo que isso implique consequências jurídicas para a nossa vida. Uma observação muito importante é quanto aos papéis desempenhados. A igreja tem como propósito a propagação do reino de Deus, de forma que é muito salutar quando a igreja não entra em barganhas políticas, em troca de favores políticos. Acho importante termos pessoas na política, porém para a promoção do bem comum, não apenas pelo desinteresse da igreja. O segundo tópico fala sobre deveres morais. Trata de um conjunto de valores, né, que o cristão deve seguir. Então, a dívida que todos devem ter. Este é o subtópico, né? Este subtópico fala do amor. A ninguém devais nada, coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao outro cumpre a lei. A ninguém deveis nada, coisa alguma, não deveis coisa alguma. Esta advertência não está relacionada ao simples fato de você estar devendo. Não. Pois é muito difícil uma pessoa hoje, né, comprar tudo à vista, embora seja esta a recomendação. Muitos devem o financiamento da casa, o financiamento de um carro, de um móvel e etc. Então, dificilmente, certamente, você vai estar com alguma dívida, né, dessa natureza. A advertência aqui é ter um nome limpo. É para que nós tenhamos um nome limpo na praça. É comprar e pagar, né? Então eu conheci uma pessoa que comprava, não pagava, ficava 5 anos sujo do SPC e depois voltava a comprar. Então é a dívida premeditada. Claro que por alguma circunstância, uma circunstância adversa, uma pessoa pode ficar com o nome sujo. Porém, ela estará insatisfeita e desejosa em limpar o seu nome. Por isso que a orientação é, vai comprar, compre à vista, né? Quer dever,
deva o amor. Uma coisa interessante sobre o amor é que devemos amar o semelhante, não apenas as pessoas que temos afinidade, não apenas quem tem dinheiro, não apenas a esposa do pastor, mas nós devemos amar todos, até aqueles que nos aborrecem. O segundo subtópico fala sobre a segunda tábua da lei. Aqui Paulo vai trazer a lembrança a lei de Moisés. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Romanos 13:9. Então, a lei moral, como já vimos, são um conjunto de valores. Aqui são valores que permeiam as relações, não é, humanas, a relação entre as pessoas na sociedade. Não adulterarás. Nós sabemos que isso é diferente da prostituição. Aqui é a traição conjugal, não é? É triste ver tal prática no meio cristão ainda. Então, outra é não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. O terceiro subtópico fala o segundo grande mandamento, que é a lei dada a Moisés tem 10 mandamentos. Os 4 primeiros são de relacionamento com Deus, um relacionamento na vertical, né? Não terás outro Deus, não faça imagem, não profanar o nome de Deus, guardar o sábado. Então são relacionamentos entre o homem e Deus. Já os outros 6 são de relacionamento interpessoal, na horizontal, do homem para com o homem, que se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o tópico 3 da nossa lição agora vai falar sobre deveres espirituais. O primeiro subtópico fala a consciência escatológica. Na Bíblia há 2 conceitos de tempo. Existe um termo cronos e um termo kairos. O cronos é um tempo marcado pelos minutos, dias, décadas, séculos. Compreende passado, presente e futuro. E o kairos é um tempo como substância, é indivisível e não sequencial. É a categoria de tempo segundo Deus. O cronos é a categoria humana. No tempo humano, nós achamos que está atrasado, que está demorando, que as promessas de Deus parecem que não vão se cumprir em nossas vidas, porque nós ficamos olhando do ponto de vista humano, né? Na perspectiva humana, no cronos. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, as promessas se cumprem no momento certo, no momento exato em nossas vidas. Por isso lhe digo, se você está esperando uma bênção, descanse, que no tempo certo ela vai chegar na sua vida. Romanos 13:11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Este tempo aqui é o tempo de Deus, kairos. Em outras palavras, Deus está a nos dizer: desperte, fique atento, eu estou voltando, acorde. Efésios 5:14 vai dizer: e já a hora de nos levantarmos do sono, porque a vida passa rapidamente. Se vamos oferecer a vida como sacrifício vivo a Deus, há que fazê-lo já. É importante reconhecer a brevidade da vida e, ao mesmo tempo, reconhecer que o Senhor pode vir em qualquer momento. Em certo sentido, o cristão deve viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida, fazendo a vontade de Deus, praticando os princípios da vida
dos que são justos pela fé. O segundo subtópico, consciência da salvação e do Espírito Santo. Primeiro, a consciência da salvação, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Romanos 13:11. Aqui nos chama a consciência de que a cada minuto que passa, nós estamos mais perto da nossa salvação. Agora, enquanto estamos nesta vida, estamos expostos às ciladas do diabo. E existe o perigo de nós cedermos a qualquer tentação e cair em algum pecado e com isso perder a salvação. Paulo então nos dá um conselho. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em grutunarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Romanos 13:12-14. Então que nós possamos viver uma vida honesta, que nossa vida seja transparente, não tenha nada obscuro na nossa vida. Chegamos ao final de mais um resumo, uma síntese de mais uma lição. Qualquer sugestão, crítica, comentário, escreva-nos. Será sempre um prazer. Fique com Deus, boa aula e até a próxima.